possível demissão da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, passou a ser cogitada novamente. Petistas afirmam que sua saída da pasta pode fortalecer o bolsonarismo no estado do Rio de Janeiro. A possível demissão da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, é vista por petistas e aliados do Rio de Janeiro como mais uma porta fechada pelo presidente Lula ao eleitorado com perfil evangélico e bolsonarista do estado, predominante principalmente na Baixada Fluminense. A decisão dificultaria a retomada da preferência do eleitorado fluminense, perdida em 2018 para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do país, e o Amapá, o 26º, foram os únicos estados não retomados pelo PT na vitória presidencial do ano passado. Lula venceu em 13 unidades da federação e o adversário em 14. Nesta terça, Lula se reuniu com Daniela Carneiro e disse a ela que há um pedido explícito pelo cargo que ocupa. Segundo relatos de integrantes do Palácio do Planalto, o presidente explicou que a situação da ministra é muito difícil e busca agora uma saída honrosa para ela. A União Brasil pressiona o governo a substituir Daniela pelo deputado do partido Celso Sabino, do Pará, em meio às negociações para ampliar a base política na Câmara. O prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, do Republicanos, que administra a cidade há 6 anos, tem declarado que não abandonará Lula, mesmo com uma possível demissão da mulher. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a prorrogação da desoneração da folha viola dispositivos da Constituição e defendeu que o tema seja discutido de forma mais ampla na segunda fase da reforma tributária, que o governo espera tratar no segundo semestre deste ano. A medida foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado em um revés para a equipe econômica. O texto ainda precisa passar pela votação de emendas na comissão e também pela Câmara dos Deputados. O impacto potencial sobre as contas é de pelo menos 9,4 bilhões de reais. Parlamentares favoráveis à medida argumentam que ela é necessária para garantir a manutenção de empregos em setores que são intensivos em mão de obra. No formato atual, o benefício contempla 17 segmentos e tem duração garantida até 31 de dezembro de 2023. O projeto quer estender esse prazo até o fim de 2027. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o próprio Congresso aprovou uma emenda constitucional informando que esse tipo de benefício tinha data para acabar. Nós vamos insistir de que a oportunidade para essa discussão não é agora. É depois da reforma tributária, para que a gente possa se debruçar sobre isso. Já tem uma equipe trabalhando nisso internamente e nós queremos fazer esse debate com o Congresso. O próprio Congresso aprovou uma emenda constitucional dizendo que esse tipo de benefício tinha data para acabar. A decisão, na minha opinião, ela viola o dispositivo constitucional. E nós vamos apresentar uma outra forma, nós estamos elaborando uma proposta para ser encaminhada no segundo semestre. Segundo Haddad, este novo projeto só deve ser enviado após a promulgação da primeira fase da reforma, que trata dos tributos sobre consumo. A PEC está em discussão na Câmara e ainda precisa passar pelo Senado. Sempre a palavra empenhar. Eu estou sinalizando, pedindo essa confiança de que depois da reforma tributária nós vamos entrar na segunda fase da reforma, onde esses tributos que não foram tratados na primeira fase poderão ser redesenhados. Mas para isso precisa de tempo, precisa de técnica. Para ele, prorrogar agora a desoneração da folha poderia dar uma sinalização ruim diante das tentativas do governo de obter apoio no Congresso às medidas necessárias para reequilibrar as contas públicas. Haddad argumentou também que o benefício atual é válido até o fim do ano, o que daria tempo ao governo para propor uma solução alternativa.
Os ministros do governo, Rui Costa da Casa Civil e Jader Barbalho Filho das Cidades, defendem a manutenção de 2 decretos do presidente Lula que regulamentam um marco legal do saneamento básico. Uma proposta já aprovada pela Câmara. Suspende os decretos presidenciais. O texto está em análise no Senado. Portanto, Rui Costa e Jader Barbalho Filho participaram da audiência conjunta das comissões de Meio Ambiente, de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional. Segundo eles, o governo editou 2 decretos que regulamentam o marco legal de saneamento básico para impedir que 1.113 municípios sejam privados de recursos. Se nós não tomássemos nenhuma iniciativa, nós prejudicaríamos aí cerca de 30 milhões de brasileiros que estão em 1.113 municípios, porque pelo decreto que havia sido estipulado pelo ex-presidente, ficava estabelecido que o dia 31 de março, aqueles municípios ficariam impedidos de receber recursos públicos federais, de pegar empréstimos. Com isso, o saneamento seria diretamente afetado. 1.113 municípios ficariam desassistidos e outros tantos municípios, mais de 2.400, não teriam acesso, portanto, a investir em água e esgoto. E, a partir de então, dessa constatação, o ministro das Cidades, ministro Jader, liderou um processo de consulta e de diálogo com o setor privado, com as empresas públicas, estaduais e municipais, por quase 60 dias de diálogo, de reuniões sucessivas. O ministro e sua equipe foram dialogando ponto a ponto. De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 96 milhões de brasileiros não têm esgoto e 36 milhões não têm acesso à rede de água. Os senadores concordam que não é possível continuar com os índices atuais, principalmente nas regiões menos desenvolvidas. O Ministério da Educação aumentou para R$ 60 mil o teto de financiamentos semestrais feitos por meio do FIES para o curso de medicina. Antes, o limite estipulado pelo programa para estudantes de medicina era de R$ 52.805,66, o que era equivalente a cerca de R$ 8.800 por mês. Em relação aos demais cursos, o teto do financiamento foi mantido em R$ 42.983,70. Já o valor mínimo de financiamento continua em R$ 300. De acordo com a resolução, o novo limite vale para financiamentos, contratos ou renovados a partir do segundo semestre de 2023. Devido ao curso de medicina ter um custo de mais de 10 mil mensal, os alunos precisam bancar todos os meses a diferença entre o teto do FIES e o valor da mensalidade, chamada de coparticipação. Em alguns casos, os estudantes de baixa renda precisavam desembolsar quase R$ 1.000 por mês para continuar estudando. Além disto, após a formatura, o aluno também precisa quitar a quantia que foi financiada pelo programa ao longo do curso. Em instantes, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denuncia perseguição política contra ele. Cientistas brasileiros investigam. Proteína do carrapato estrela pode ser alvo para a criação de vacina contra a febre maculosa. Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.